Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima e o fogo do Espírito Santo esteja com vocês, meus irmãos e minhas irmãs, neste dia 10 de fevereiro de 2026. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo, minha irmã, a esse canal qual fazemos a leitura diária da Palavra de Deus. Hoje, capítulo 5 da carta de São Paulo aos Romanos. Já peço para o irmão e irmã a estar elevando seu pensamento a Deus e aclamar sobre nós, sobre esse momento com a palavra, a presença do Espírito Santo. Pedir que o Espírito Santo nos conduza, nos dê sabedoria, nos dê entendimento para que a graça de Deus aconteça em nossa vida. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5. Justificado, pois, pela fé, temos a paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele é que tivemos acesso a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus. Não só isso, mas nos gloriamos até das tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência prova a fidelidade, e a fidelidade comprovada produz a esperança. E a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo a seu tempo morreu pelos ímpios. Em vigor, a gente aceitaria morrer por um justo? Por um homem de bem, quiçá se consentiria em morrer. Mas eis aqui uma prova brilhante de amor de Deus por nós. Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, muito mais agora que estamos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira? Se, quando éramos ainda inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, com muito mais razão, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida? Ainda mais nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem desde agora temos recebido a reconciliação. Por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram. De fato, até a lei, o mal estava no mundo, mas o mal não é imputado quando não há lei. No entanto, desde Adão até Moisés, reinou a morte, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a imitação da transgressão de Adão, o qual é figura do que havia de vir. Mas com o dom gratuito não se dá o mesmo que com a falta, pois se a falta de um só causou a morte de todos os outros, com muito mais razão o dom de Deus e o benefício da graça, obtida por um só homem, Jesus Cristo, foram concedidos copiosamente a todos. Nem aconteceu com o dom o mesmo que com a consequência do pecado de um só. A falta de um só teve por consequência um veredito de condenação, ao passo que, depois de muitas ofensas, o dom da graça atrai um juízo de justificação. Se pelo pecado de um só homem reinou a morte, por esse único homem, muito mais aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão na vida por um só, que é Jesus Cristo. Portanto, como pelo pecado de um só a condenação se estendeu a todos os homens, assim, por um único ato de justiça, recebem todos os homens a justificação que dá a vida. Assim como pela desobediência de um só homem foram todos constituídos pecadores, assim pela obediência de um só todos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que abundasse o pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Assim como o pecado reinou para a morte, assim também a graça reinará para a justiça, pela justiça, para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe minha irmã. No Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.